Olá, terceiro A, tudo bem? Hoje nós vamos ver a nossa aula de recordação sobre geometria analítica. Bom, a gente tinha visto na última aula que a geometria ela está representada no plano cartesiano, onde o eixo vertical, conhecido como eixo Y, que recebe o nome de eixo das ordenadas, e no eixo horizontal, conhecido como eixo X, que recebe o nome de eixo das abscissas. O cruzamento do eixo X com o eixo Y recebe o zero, né? E a partir daí, tanto para a direita na horizontal, quanto para cima na vertical, as graduações são positivas para horizontal e positivas para vertical. E se eu tenho, por exemplo, um ponto A marcado pelas coordenadas, vou colocar aqui, um ponto A marcado pelas coordenadas 2 no eixo X, 3 no eixo Y, ele vai se encontrar no nosso plano cartesiano aqui na coordenada 2 em X e na coordenada 3 em Y. E fazendo o encontro das coordenadas, eu tenho o meu ponto A. E em seguida, um ponto B de coordenadas 5 e 7. De novo, marcando o ponto B, no plano cartesiano, ele vai ficar no eixo X, coordenada X do ponto B, 5, né? 2, 3, 4, 5, e 7, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, no eixo Y. Então, nosso ponto será exatamente aqui, ponto B. Muito bem, né? Com esses dois pontos no plano cartesiano, a gente vai calcular a distância entre eles. Distância entre o ponto A e o ponto B. E nós já vimos na nossa aula que a distância do ponto A e do ponto B é dado pela fórmula raiz quadrada de x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto B ao quadrado. Bom, substituindo as coordenadas aqui, né? Ponto A, então, nós temos x de A, y de A. Ponto B, nós temos x de B e y de B. Agora nós vamos substituir lá na fórmula os valores que a gente tem aqui dos pontos A e B. Então vai ficar raiz quadrada de valor do x de A, tá aqui, né? 2, menos valor do x de B, tá aqui, 5, ao quadrado, mais, agora trocando os valores para y, de acordo com seus pontos aqui. Y do ponto A, 3, menos y do ponto B, 7, ao quadrado. Agora a gente vai desenvolver a fórmula e vamos ficar com os seguintes resultados. 2 menos 5 pela regra de sinais, né, entre subtração e adição de números com sinais diferentes, vai ficar o resultado menos 3 ao quadrado. E 3 menos 7 vai ficar menos 4 ao quadrado. Então, temos raiz quadrada de... Nós sabemos que qualquer número negativo elevado à potência 2 é como se fosse aqui
menos 3 vezes menos 3. E pela regra de sinais, temos mais 9. Voltando na fórmula, ficamos com o resultado. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, continuando a fórmula, temos raiz quadrada de 9 mais 16 igual a raiz quadrada de 25. E desenvolvendo a raiz quadrada, a distância do ponto A ao ponto B será dado pelo resultado da raiz quadrada de 25, que é 5 unidades de comprimento, né? Se o exercício colocar valor para unidade, centímetro, metro, então seria 5 centímetros ou 5 metros, né? Então, está aí o cálculo da fórmula da distância entre dois pontos. Valeu? Até a próxima.